Graça e paz, tudo bom? Deixa eu dividir algo do céu aqui rapidamente com você. Mateus, ele nos conta duas histórias de duas tempestades que os discípulos e que Jesus vão enfrentar. Interessante em que Mateus capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus está no barco dos discípulos, irmão, dormindo, e de repente vem uma grande tempestade. Os discípulos vão acionar a Jesus, vão chamar Jesus, vão pedir para que Jesus os socorra. E o texto ele é bem enfático em dizer, em Mateus 8, que Jesus repreendeu o vento e o mar, e tudo se acalmou. Em Mateus 14, diferentemente, os discípulos nem queriam entrar no barco. E a Bíblia diz que Jesus compeliu, Jesus ordenou, Jesus utilizou da sua autoridade, né? E falou assim, entra no barco e vai, atravessa para o outro lado. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? No meio do mar, a Bíblia diz em Mateus 14 que vem novamente uma tempestade, vem novamente as ondas, o vento. Jesus vem ter com os discípulos caminhando por cima das águas. E sabe o que é lindo? A Bíblia diz que Pedro pede para caminhar sobre as águas até Jesus, Jesus autoriza. Pedro vem até Jesus, teme, começa a afundar. Jesus retorna com Pedro para o barco, e quando os dois entram no barco, a Bíblia diz que simplesmente o mar e o vento se acalmou. Você consegue entender que existe uma diferença entre as duas tempestades, irmão? Na tempestade de Mateus 8, Jesus está no barco e ele vai repreender a tempestade. Na tempestade de Mateus 14, Jesus não está no barco, e quando ele chega, ele não repreende. A partir do momento que ele entra no barco, a tempestade se acalma. Olha que interessante. Eu me perguntei e falei, Senhor, por que em Mateus 8 Jesus ele vai repreender, e em Mateus 14 Jesus não repreende? Deus me fez enxergar uma verdade interessante, irmão. Em Mateus capítulo 8, não era uma tempestade vinda de Deus para a vida dos discípulos. Era uma tempestade, alguns historiadores vão dizer que era uma possessão, uma potestade de demônios, que estava se levantando contra Jesus e os seus discípulos. Por quê? Porque logo após, quando Jesus chegasse do outro lado, Jesus iria libertar o endemoniado de Gadara. E isso é muito interessante. Agora no capítulo de número 14, Jesus está dando uma ordem para os discípulos caminharem e entrarem no barco. E quando eles estão indo em direção à outra margem, a tempestade vem. E quando Jesus entra no barco, ele não repreende, porque essa tempestade foi o próprio Deus que havia mandado. Jesus nunca iria repreender aquilo que o Pai mandou, porque Jesus, como um filho, ele conhece e entende as maneiras do seu Pai de trabalhar. Posso esclarecer para você, trazer à tona para você o que essa verdade bíblica quer dizer, meu irmão? Tem muita gente querendo repreender coisas que foi o próprio Deus que enviou para nossa vida. Nós queremos sair de situações que Deus está gerando para poder trazer algo novo para nossa história. Nós pedimos força a Deus e queremos simplesmente que Deus, num passo de mágica, nos dê força. Não, Deus vai nos dar dificuldade para ficarmos fortes. Nós queremos sabedoria e queremos que simplesmente Deus nos dê sabedoria. Não, Deus vai nos dar problemas para resolver problemáticas, para poder ter estratégia, para que a sabedoria venha sobre nós. Entende isso aqui nesse dia que eu quero passar para você e para sua vida. Não adianta você querer repreender aquilo que o próprio Deus está colocando na tua vida. Assim também como muitas das vezes tem gente abraçando e querendo trazer para si coisas que Deus está dizendo: repreende porque eu não estou nisso, manda embora porque eu não estou nessa situação. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é atrativo. Aprenda a lidar com as coisas que têm se levantado tanto a teu favor quanto contra ti. Tem coisas que é Deus que está mandando e você está querendo repreender. Tem coisas que Deus não está enviando e você está querendo abraçar. Pega essa palavra. Mateus 8, Jesus está dizendo: eu estou repreendendo uma tempestade. Por quê? Porque eu estou no barco e mesmo assim a tempestade está vindo querendo afrontar quem anda comigo, quem está comigo. E quem está comigo está guardado debaixo das minhas potentes e poderosas mãos. Mateus capítulo 14, Jesus está dizendo: eu não vou repreender porque foi o meu Pai que enviou essa tempestade só para trazer à tona
tona para os discípulos, só para fazer eles lembrar que eu já havia dado autoridade a eles. Deus já te deu autoridade, irmão. Talvez essa tempestade que veio é só para te lembrar: existe autoridade na tua vida, usa ela. Não fique parado, não fique quieto, reaja e mude a sua história através daquilo que Deus tem para tua vida. Pega essa palavra hoje. Eu estou empolgado aqui, eu estou cheio de Deus aqui dentro do meu carro, e eu não podia deixar de dividir isso com você. É uma palavra rápida, uma palavra simples, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na tua vida. Entenda que tem processos que é o próprio Deus que está enviando, mas se não for aquilo que Deus enviou, você tem autoridade para repreender. Pastor Felipe, como que eu sei se é Deus que enviou ou não? Se você tiver intimidade com Ele, se você tiver contato com Ele, se Ele estiver junto de ti, você vai saber se é Deus ou se não é Deus. Aprenda a discernir entre aquilo que é treinamento e aquilo que é levante do inferno contra a tua história, contra a tua casa, contra a tua família. Pega essa palavra hoje em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso vídeo aqui agora, irmão. Mas antes de encerrar, deixa eu só te pedir um favorzinho. Compartilha, comenta, curte esse vídeo, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, nos dê essa oportunidade de crescimento para que a gente possa alcançar mais vidas. Porque quando você se inscreve, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo que precisa ser repassado e ele alcança um número de pessoas maior. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Talvez se você tiver uma curiosidade bíblica, algo que você quer que a gente fale aqui no canal, nos mande aí a sua dúvida, nos mande aí a sua pergunta, nos mande aí uma sugestão de texto, uma sugestão de tema, para que a gente traga aqui no canal também. Vai ser uma alegria dividir o nosso tempo em Deus com a sua vida. Receba essa palavra, porque se você entender isso, que uma palavra da parte de Deus pode mudar tudo, sua vida vai ir muito bem e muito melhor. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.